Antes de começarmos a orar, respire fundo por um momento. Talvez você tenha acordado hoje com preocupações, dúvidas ou até mesmo com aquela sensação silenciosa de que nada está mudando. Talvez você tenha orado tantas vezes pela mesma coisa que começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Mas existe uma verdade que precisa entrar no seu coração logo no início deste dia. Deus nunca se cansa das suas orações. Mesmo quando você repete as mesmas palavras, mesmo quando não sabe mais como explicar o que sente, mesmo quando só consegue dizer: Senhor, me ajuda. Ele ouve. Ele sempre ouve. A Bíblia nos lembra em Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus contou uma parábola para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Isso significa que a persistência na oração não é sinal de fraqueza, é sinal de fé viva. Orar todos os dias não é repetir palavras no vazio, é permanecer conectado com o céu, mesmo quando a terra parece silenciosa. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez esteja pedindo por uma mudança, uma cura, uma porta aberta, um milagre na sua família. E quanto mais o tempo passa, mais o coração tenta se cansar. Mas Deus não mede suas orações pelo tempo. Ele responde no tempo perfeito. Hoje não é um dia para desistir. Hoje é um dia para continuar pedindo. Hoje é um dia para lembrar que Deus ainda está trabalhando, mesmo que você não veja. E enquanto você se prepara para esta oração, entregue agora essa preocupação nas mãos do Senhor. Não carregue sozinho aquilo que Deus quer carregar com você. Ele está perto, Ele está ouvindo, e Ele se importa profundamente com cada detalhe da sua vida. Se essa mensagem já falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu não vou desistir de orar. Quando a resposta demora, existem momentos na vida em que você ora e nada parece acontecer. Você pede, você espera, você cria esperança, mas os dias passam, as semanas passam e tudo continua igual. É exatamente sobre isso que Jesus ensinou em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, a parábola da viúva persistente e do juiz injusto. Aquela mulher não tinha influência, não tinha autoridade, não tinha ninguém para defendê-la. A única coisa que ela tinha era insistência. Ela continuou voltando, continuou pedindo, continuou batendo na mesma porta. E mesmo sendo um juiz injusto, alguém que não temia a Deus nem respeitava as pessoas, ele atendeu ao pedido dela por causa da sua persistência. Então Jesus faz a pergunta que muda tudo. Se até um juiz injusto responde por insistência, quanto mais Deus, que é justo, amoroso e fiel, responderá aos seus filhos? Talvez o silêncio de Deus não seja rejeição. Talvez seja preparação. Talvez Ele esteja fortalecendo você por dentro antes de mudar algo por fora. Nós costumamos pensar que fé é receber rápido, mas muitas vezes fé é continuar pedindo quando ainda não recebemos. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Perceba, peçam, tempo contínuo, busquem, tempo contínuo, batam, tempo contínuo. Não é pedir uma vez, é continuar. Se hoje você sente que está cansado de esperar, saiba, Deus não ignora nenhuma lágrima. Ele não esquece nenhuma oração. Ele não perde nenhum detalhe da sua história. O atraso não é abandono. O silêncio não é ausência. Deus ainda está ouvindo. Se você está esperando uma resposta de Deus, escreva: eu continuo confiando. Na próxima parte, vamos falar sobre pessoas na Bíblia que também esperaram e viram um milagre acontecer. Eles esperaram e Deus respondeu. Se você acha que está esperando há tempo demais, lembre-se, você não é o primeiro a passar por isso. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que precisaram esperar e continuar confiando. Veja o exemplo de Abraão. Deus prometeu que ele teria um filho, mas os anos passaram. A idade avançou. O corpo já não tinha forças naturais para gerar vida. Humanamente falando, parecia impossível. Mesmo assim, Abraão continuou crendo. E em Gênesis capítulo 21, a promessa finalmente se cumpriu. Nasceu Isaque. O que parecia atraso era, na verdade, o tempo perfeito de Deus. Pense também em Ana, descrita em 1 Samuel capítulo 1. Ela sofria profundamente porque desejava um filho e não podia engravidar. Ano após ano, ela subia ao templo e orava.
chorava, derramava sua alma diante do Senhor. Ela não desistiu, e Deus ouviu seu clamor. Ana deu à luz Samuel, e depois ainda recebeu outros filhos como bênção adicional. Há também Daniel, em Daniel capítulo 10. Ele jejuou e orou durante 21 dias. Não havia sinal visível de resposta, nenhuma confirmação, nenhuma mudança aparente. Mas quando a resposta chegou, o anjo disse algo impressionante. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Isso significa que, enquanto Daniel achava que nada estava acontecendo, o céu já estava se movendo. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez o céu já tenha liberado a resposta. Talvez Deus já esteja organizando tudo nos bastidores. Talvez haja batalhas espirituais que você não vê, mas Deus está lutando por você. O fato de você não enxergar não significa que Deus não esteja agindo. Ele é fiel. Se você crê que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, escreva: Deus já está agindo. Na próxima parte, vamos falar sobre o tipo de fé que não desiste, mesmo diante do silêncio. Existe um tipo de fé que aparece quando tudo está bem, mas existe outro tipo de fé, muito mais profundo. A fé que permanece mesmo quando você não vê sinais. A fé que continua mesmo quando o coração está cansado. A fé que escolhe confiar, mesmo em silêncio. Essa é a fé que toca o coração de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Perceba, não vemos, mas cremos. Não tocamos, mas confiamos. Não entendemos tudo, mas permanecemos firmes. É fácil continuar quando tudo está dando certo. Mas a fé verdadeira se revela quando você continua orando mesmo sem respostas imediatas. Talvez você já tenha pensado: será que Deus se esqueceu de mim? Será que minha oração não foi suficiente? Será que eu fiz algo errado? Esses pensamentos vêm, mas eles não vêm de Deus. Deus não mede sua oração pela perfeição das palavras. Ele olha para a sinceridade do coração. Em Salmos capítulo 34, versículo 15, está escrito: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os ouvidos de Deus estão atentos. Isso significa que nenhuma oração sincera é desperdiçada. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhum clamor passa despercebido. Mesmo quando você ora baixinho. Mesmo quando ora chorando. Mesmo quando ora sem saber o que dizer. Deus entende tudo. E talvez hoje o Senhor esteja fortalecendo algo dentro de você antes de liberar aquilo que você está pedindo. Porque, muitas vezes, o maior milagre não é aquilo que Deus faz ao seu redor, mas aquilo que Ele transforma dentro de você. Então não desista. Sua fé não é inútil. Sua oração não é em vão. Seu clamor não está perdido no vazio. Deus ainda está ouvindo. Se você decide permanecer firme na fé, escreva: minha fé não vai desistir. Na próxima parte, vamos orar entregando a Deus aquilo que tem pesado no seu coração. Entregue hoje o que está pesado. Agora eu quero que você pense naquilo que tem pesado no seu coração. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja uma luta financeira. Talvez seja algo dentro da sua própria mente, ansiedade, culpa, medo. Talvez seja uma situação familiar que parece não ter solução. Deus não se assusta com o tamanho do seu problema. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é uma parte. É toda. Aquilo que você fala para as pessoas. E é aquilo que você nunca contou para ninguém. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de sorrir por fora enquanto luta por dentro. Cansado de esperar uma resposta que ainda não chegou. Mas existe algo poderoso quando você decide continuar confiando. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz: eu nunca deixarei você, nunca o abandonarei. Se Deus prometeu que não vai abandonar você, então o silêncio não é abandono. A demora não é rejeição. O processo não é castigo. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus organiza. Enquanto você confia, Deus fortalece. Talvez hoje Ele não esteja mudando a situação imediatamente,
mas esteja fortalecendo você para atravessá-la. E às vezes, essa força interior é o primeiro passo do milagre. Então agora, entregue isso a Ele. Fale com Deus com suas próprias palavras. Se precisar, apenas diga: Senhor, eu confio em Ti. Porque Ele está perto, Ele está ouvindo, e Ele está cuidando de você. Se você está entregando algo nas mãos de Deus hoje, escreva: Eu entrego e confio. Na próxima parte, vamos fazer uma oração juntos, colocando tudo diante do Senhor. Vamos orar juntos. Agora, se possível, feche seus olhos por um instante e ore comigo. Não como alguém repetindo palavras, mas como alguém que está falando com o Pai que ama. Ore assim: Pai amado, eu venho à Tua presença do jeito que estou. Tu conheces meus pensamentos, minhas lutas e aquilo que eu ainda não consegui vencer. Tu sabes as vezes em que eu orei e quase desisti, das vezes em que esperei e me senti esquecido. Mas hoje eu escolho confiar novamente. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 7 que devemos pedir, buscar e bater. Então eu continuo pedindo, eu continuo buscando, eu continuo batendo. Fortalece a minha fé. Senhor, quando o cansaço quiser me parar, renova minhas forças. Quando a dúvida quiser falar mais alto, silencia essa voz dentro de mim. Quando eu não entender os Teus caminhos, ajuda-me a confiar no Teu coração. A Tua palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então eu escolho esperar em Ti. Ensina-me a esperar sem reclamar. Ensina-me a confiar sem medo. Ensina-me a permanecer fiel mesmo no silêncio. Eu entrego nas Tuas mãos aquilo que tem pesado em mim, minhas preocupações, minhas necessidades, meus sonhos, meus pedidos que ainda não foram respondidos. Se a resposta for sim, eu Te agradeço. Se for espere, eu confio. E mesmo que seja diferente do que eu imaginava, eu continuo crendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu declaro hoje, eu não vou desistir de orar. Eu não vou desistir de confiar. Eu não vou desistir da fé, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, escreva nos comentários. Eu continuarei orando. Na última parte, quero deixar uma palavra final de encorajamento para o seu coração. Se você chegou até aqui, eu quero deixar uma última verdade no seu coração. Você não perdeu tempo orando. Cada oração foi ouvida. Cada lágrima foi vista. Cada palavra dita em silêncio chegou ao céu. Em Salmos capítulo 56, versículo 8, está escrito que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Isso significa que nenhuma dor sua passou despercebida. Talvez você ainda não tenha visto a resposta, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ele ainda está trabalhando, ainda está preparando caminhos, ainda está fortalecendo você por dentro. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Existe um tempo preparado por Deus, e o seu milagre não está atrasado, está sendo alinhado. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo, porque o mesmo Deus que ouviu Ana, que sustentou Daniel, que cumpriu a promessa a Abraão, é o Deus que está cuidando da sua história hoje. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. E a sua oração não foi em vão. Antes de sair, eu quero te fazer um convite especial. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários o seu pedido. Nós queremos orar por você. Sua história importa e sua fé é preciosa. E se essa mensagem abençoou seu coração, compartilhe com alguém que está precisando de esperança hoje. Às vezes, uma simples oração pode ser o milagre que alguém estava esperando. Que Deus fortaleça sua fé, renove suas forças e encha o seu coração de paz. Nos vemos na próxima oração. Que o Senhor te abençoe poderosamente se essa mensagem falou com você. Não guarde só para si. Compartilhe com alguém que esteja quase desistindo de orar. Envie para aquela pessoa que está esperando uma resposta de Deus. Às vezes, uma simples mensagem pode reacender uma fé que estava se apagando.